Olá, investidor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao InfoMoney TV Morning Call, sua primeiríssima informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clia Corretora e estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, quarta-feira, nosso 20º dia de abril de 2016. Vamos, como sempre, começar a falar dos mercados internacionais que vão trabalhando de forma mista na manhã de hoje. A bolsa em Tóquio, o principal índice Nikkei, fechou em alta de 0,19%. A bolsa em Hong Kong fechou em queda de 0,93%. E o principal índice na China, o Xangai Composite, fechou com uma queda expressiva de 2,3%. Eu tenho falado sempre aqui, nessas quedas de Xangai, quando acontecem, que queda de mais de 1,5%, 2%, eu já fico um pouco preocupado, porque à medida que o mercado ameaça cair desta magnitude, o governo local entra comprando ações de estatais e por isso não deixa cair. Dessa vez ele deixou, né? Então eu fico com um certo pouco receio até de tentar olhar, investigar melhor o que se passa por lá. No momento eu não tenho muitas informações, mas houve uma queda expressiva, inclusive de ações ligadas à infraestrutura. Os mercados pela Europa vão trabalhando de forma mista, os que estão em alta próximo da estabilidade. Londres, nesse momento, opera em alta queda de 0,19%. A Bolsa em Paris opera em alta de 0,21%. E o principal índice em Nasdaq, o principal índice na Alemanha, o índice DAX, em Frankfurt, opera em alta de 0,31%, refletindo inclusive a fala do Mário Draghi mais cedo, às 7 horas da manhã, presidente do Banco Central Europeu. Outra informação que eu considero relevante é que o petróleo voltou, o petróleo ele estava operando em alta mais cedo, depois ele voltou a operar em queda com o fim da greve do Kuwait, fim de greve, inclusive, que eu, lá pelo meu Facebook, né, AT do Rafael Figueiredo, rapidamente informei para vocês ontem mesmo, em primeira mão para todo mundo. O fim ainda assim não foi suficiente para sustentar o mercado de commodities ligados a petróleo, que vão operando em queda. Metais vão tendo desempenho misto em Londres. Voltando ainda para a tabelinha das commodities, petróleo do WTI negociado em Nova York opera em queda de 1,78% e o petróleo do tipo Brent negociado em Londres opera em queda de 1,32%. Ao contrário desse mercado, o minério de ferro, aquele com 62% de pureza, negociado na China, fechou em boa alta de 3,05%, cotada a 64,77 dólares o barril. Portanto, está aí o mercado de commodities, ainda que o petróleo esteja caindo, o mercado de commodities vem aí para contrabalancear esse mercado. O futuro americano vai operando em alta de 0,21%, indicando aí uma abertura positiva, os mercados por lá batendo níveis históricos, realmente também, ainda que tenha por conta de um excesso de liquidez no mercado internacional, o mundo inteiro corre para o mercado de risco pelas bolsas no mundo, e os Estados Unidos têm sido o principal alvo dessa procura por risco em função das taxas de juros mais baixas e do crédito barato, com aquelas operações que a gente chama de cash and carry, que você toma emprestado de um país com juro negativo e aplica nos Estados Unidos com um juro muito pequeno, com uma rentabilidade, com um juro muito pequeno de retorno e ainda assim uma segurança maior, porque estamos falando da maior economia do mundo. Vamos agora olhar a agenda de hoje, pessoal. Mais cedo, às 8 horas da manhã, saiu o MBA de solicitação de empréstimo do mercado americano, computado até o dia 15 de abril, pela primeira quinzena de abril, veio com alta de 1,3%. Tivemos também a taxa de desemprego nacional no mercado brasileiro. Essa taxa nós veremos agora às 9 horas da manhã, daqui a pouquinho, portanto, esse dado vai sair. Depois, na sequência, temos o IPCA 15, que é a inflação do IBGE, computada pelo IBGE. Essa inflação é oficial
Espera-se continuação da queda dessa inflação, portanto, muita atenção aí, tá ok? Temos o saldo em conta corrente, das 10h30 da manhã, junto com o investimento estrangeiro direto, outro posicionamento extremamente relevante, que eu acho que vale mesmo ficar a pena olhar esse indicador. Também deve sensibilizar um pouco os preços por aqui, principalmente as curvas de juros mais longas. E depois, às 11 horas da manhã, temos o venda de casas existentes e o venda de casas existentes, que é 11 horas da manhã, também computado para o mês de março, em referente aos Estados Unidos, outro dado relevante. Então, resumindo, porque eu tenho a sensação que ficou um pouco confuso. 8 horas da manhã, MBA de solicitações de empréstimo, taxa de desemprego e IPCA oficial pelo governo às 9 horas da manhã. 10h30, saldo de conta corrente investimento estrangeiro. 11 horas da manhã, pelo mercado americano, venda de casas existentes, dado relevante, que certamente a gente tem que ficar de olho por aí, tá ok? Dito isso, pessoal, vamos dar uma olhada agora no gráfico do Ibovespa e ver o comportamento de ontem, né? Nós tivemos aí uma alta bacaninha, mas ainda insuficiente para romper a máxima, né, aqui, né, não conseguiu romper essa última máxima. E, inclusive, fechou 10 pontinhos acima do meu objetivo, que eu já venho traçando já de longo prazo, né, lá atrás, desde o rompimento aqui do 41.100 pontos, né, tá aqui, a gente tem uma reordenação bonitinha, desde o rompimento do 41.300 tem o mercado projetado para mim, 53.700 pontos. Bateu lá, é uma região de resistência para lá de relevante. Eu ainda acho que o mercado deve seguir travado aqui um pouco, mas a gente já tem um novo objetivo no mercado, que é essa trendline de baixa aqui, que vem desde lá de 2010, passando aqui por esse topo, e aqui, portanto, 57.500 seria o nosso próximo alvo aí. As bandas continuam paralelas, portanto, o volume também bem forte, portanto, há espaço para mais, ainda que o mercado possa vir a corrigir um pouco, o que seria bastante positivo e benéfico do ponto de vista da tendência, em função de realizar e montar um fundo mais alto que o anterior, de modo a seguir zigue-zagueando para cima. Muito bem, pessoal, então é o seguinte, o mercado hoje deve responder ainda um pouco mais o cenário internacional, mas as notícias domésticas continuam imperando no curto prazo. A gente tem o Michel Temer, notícias que Michel Temer está tentando construir um governo em torno do nome do novo ministro da Fazenda, que vai dar as diretrizes para os outros ministérios, etc. Jornais dizem que ele já ouviu não aí de algumas pessoas, inclusive do Armínio Fraga, que era um nome super cotado, inclusive para o mercado, para que ele possa assumir. Então, assim, estamos ali numa situação digamos, de indefinição por conta dessas questões, e certamente o que vai determinar o preço do mercado de hoje até os 57 mil pontos, que é a nossa nova projeção, é o avanço dessas negociações e, claro, a percepção do mercado que realmente no Senado vai ser aprovado pela comissão do impeachment, vai levar a votação e vai passar também por voto de maioria simples, e aí a presidente Dilma fica afastada por até 180 dias e o Michel Temer assume de forma interina, e quando ele assumir, ainda que interino, pode começar a sacudir a roseira, e o mercado ao menos tem a percepção de que parar de piorar vai, em função dessa mudança de expectativa. Portanto, o mercado continua comprado com a ideia do impeachment, a tendência de alta continua, ainda que as realizações continuem, o mercado está em tendência de alta. Isso é um fato irrefutável pela forma dos topos e fundos ascendentes mostrados no gráfico diário e semanal do índice Bovespa. Seriam essas as minhas palavras. Desejo a vocês uma excelente quarta-feira. Tudo de bom, bons negócios. Amanhã estamos de volta às 8h35 para mais um Money Call aqui na InfoMoney TV. Vejo vocês lá. Até lá. Tchau.